Muito bem, a partir de agora começa na TV Assembleia mais uma edição do Defensoria Explica, um programa feito em parceria com essa instituição de defesa e garantia dos direitos humanos, dos direitos e das liberdades individuais dos cidadãos mais vulneráveis de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que como a gente sempre explica aqui no começo do programa, é um dos estados que tem orgulho em poder falar em ser uma das primeiras unidades da Federação Brasileira a contemplar a instituição de uma defensoria pública. Desde 1995, esse órgão vem atuando em defesa dos mais vulneráveis do nosso estado. E essa vulnerabilidade, que tem sido abordada nas últimas edições do programa, em grande parte se deve à epidemia, à pandemia do Covid-19, né, que aumentou demais aí a vulnerabilidade das pessoas que já se sentiam hipossuficientes. A gente já falou sobre a questão da pandemia no que tange ao trabalho da defensoria com a população indígena, com a população quilombola, com o direito consumerista, mas a gente vai falar hoje, continuando nessa temática da pandemia do Covid-19, do isolamento social, da quarentena, do lockdown, desse vocabulário novo que todo mundo aprendeu a usar, a gente vai falar de um aspecto muito importante, porque todo mundo se viu confinado em casa, né? Todo mundo se viu obrigado a compartilhar o mesmo espaço. E com quem que você compartilha o seu espaço? A sua casa, o seu lar? Com a sua família. O direito de família é um dos principais, é o carro-chefe da defensoria aqui em Campo Grande e também no Mato Grosso do Sul. À frente da coordenação, coordenando esse núcleo de direito de família da nossa defensoria, está o defensor público William Coelho Abdonor, com quem a gente vai falar a partir de agora. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Então, o que a pandemia afetou no tratamento do direito de família da Defensoria Pública? Como que vocês, assim que receberam as primeiras notícias sobre o que estava por vir e já dura mais de 6 meses, 7 meses, como vocês se prepararam, tiveram um plano de ação para atender as pessoas que iriam acionar a Defensoria para alguma causa de família? Certo, Paulo. Pois é, todos nós, né, fomos pegos aí de surpresa esse ano de 2020 com essa pandemia do coronavírus, né? Para nossa felicidade, a Defensoria Pública Geral, o Dr. Fábio Rombi, conseguiu mobilizar de forma muito eficaz, né, e célere um canal de atendimento pela via remota. No caso, o nosso site da Defensoria Pública. Foi criado assim que houve essa situação do isolamento social, em que os nossos usuários do nosso serviço não tinham condições, né, mais de se deslocar até as unidades. Foi implantado uma plataforma digital, onde os nossos assistidos podem, de uma forma bastante simples, bastante ágil, entrar pela internet mesmo, e encaminhar os seus pedidos a todos os defensores do Estado, né? E também foram disponibilizados números de telefone para toda a população do Mato Grosso do Sul, inclusive o número 129, que é um número que a ligação é gratuita. Então, os nossos usuários não pagam nada por isso. Então, assim, imediatamente nós conseguimos implantar esse atendimento, e o que a gente percebeu foi que pronto, né? A população da Defensoria Pública, sobretudo da área de família, eles são bastante enganjados, né? Os usuários do serviço nosso aqui da área de família, as mães, os pais, né? As questões que envolvem pensão alimentícia, guarda de filho, então são pessoas bastante enganjadas. Elas rapidamente tiveram informação, né, a respeito desses novos meios. Então, assim, desde de pronto mesmo, a Defensoria conseguiu manter esse contato com os usuários. Exato. E quando a gente fala em direito de família, é uma área muito grande, né, do direito brasileiro, que por si só já é extremamente complexo. Muitas pessoas têm dificuldades em saber os termos mais corriqueiros de quem opera com o direito no Brasil. Mas quando a gente fala do direito de família, são muitas as ações envolvidas, né? A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, ela se concentra em quais tipos de ações, de medidas, quando a gente fala em direito de família? Divórcio, guarda compartilhada. Além disso, o que mais que está envolvido nessa área do direito, doutor? Isso, é verdade, Paulo. A área de família ela é realmente uma área bastante substanciosa na Defensoria Pública, né? O volume de atendimento é realmente muito grande, muito grande.
é significativo o número de atendimentos que são da área de família para a nossa Defensoria Pública aqui. Porque é uma área que envolve, assim, bastante aspectos sentimentais, né? Quando você está envolvido ali numa questão que envolve um direito civil, muitas vezes comum, um contrato, uma compra e venda, nem sempre você tem, aquilo nem sempre te afeta tanto quando te afeta quando você está, por exemplo, se divorciando, né? Com partilha de bens, com guarda de filhos e tudo mais. A gente percebe essa característica, né, na área de família. E a Defensoria Pública aqui no nosso estado, a gente atua em todas as áreas que dizem respeito ao direito de família. Então, desde divórcios, a reconhecimento e dissolução de união estável, né, que é praticamente um regime como se fosse o do casamento, as pessoas que vivem juntas, né, elas se separam e elas têm que reconhecer aquela convivência para diversos fins, né, guarda de crianças, né, direito de visitas, e também na questão de direito às sucessões, que são os inventários, né, falece alguém da família e há necessidade de se regularizar aqueles bens. Então, todas essas áreas, são todas as áreas, na verdade, do direito de família, e nós atuamos. E também é importante registrar, Paulo, que também na área de família nós cuidamos da questão de interdição de pessoas incapazes, né? Então, a gente vê demandas assim de pessoas que precisam de nomear algum representante para elas, também para os mais variados fins, e na nossa atuação na área de família também cuidamos desse tema. Entendi. Quer dizer, a primeira modalidade aí que você respondeu para a gente foi sobre os divórcios, né? E também o reconhecimento da união estável. Vamos explicar para o nosso telespectador e também para o nosso seguidor nas redes sociais que acompanha a gente pelo Instagram, pelo YouTube. Quando alguém procura a defensoria para reconhecer um divórcio, qual é o primeiro passo que ela deve dar, quais são os documentos que ela deve apresentar e o que a defensoria oferece para ela nesse primeiro momento? Certo. Bom, é importante diferenciar a situação do casamento e da união estável. Vamos lá, então. A população já tem, assim, bastante afeição a esses termos. Então, quem foi casado mesmo ali no papel, comparece na Defensoria Pública com seus documentos pessoais, ou no caso agora, né, pela plataforma do nosso site, menciona que precisa fazer um divórcio e não precisa nem juntar documento nenhum nesses primeiros momentos, né? Um defensor vai entrar em contato para saber se ali também há necessidade de partilhas de bens, se há necessidade de regulamentar a guarda de filhos e tal. Então, assim, no primeiro contato com a defensoria, a gente só precisa mesmo que a pessoa nos procure. Mas, num segundo momento, o que ela precisa são os documentos básicos dela, né? Se for o casamento, tem que ter a certidão do casamento atualizada. Se tiver bens para partilhar, a relação desses bens, os documentos que estão relativos a esses bens, né? Se tiver guarda de filhos, tem que ter os documentos relativos aos filhos, né? Poder mais ou menos ali explicar para a gente como que ela pretende fazer a guarda, fixar os alimentos. Então, são basicamente esses documentos. Se for, por outro lado, o reconhecimento e a dissolução de união estável, que é quando a pessoa ali, vamos dizer, mora junto, né? Não tem casamento no cartório e tal, e aí ela separou. Então, ela precisa que a justiça reconheça aquele período, os bens que foram adquiridos naquele período, e também em relação com os filhos, né? Muitas vezes há filhos dessas uniões. Nesse caso, a justiça vai querer que a pessoa faça uma prova do período dessa convivência. Então, por exemplo, a pessoa às vezes viveu 30 anos em união estável e agora separou e tem que provar isso. Então, são contas antigas, testemunhas, às vezes a existência de filho, né, já basta. Na verdade, assim, Paulo, o primeiro acesso é tranquilo, é só entrar na nossa plataforma e aí, no decorrer do atendimento, a gente vai solicitando a documentação. Essa plataforma que o Dr. William falou para a gente, você encontra no site www.defensoriapublica.dpems. Fala o site aí para a gente. É www.defensoria.ms.def, são as letras DEF.br. defensoria.def.br. Lá você vai encontrar esse campo para você entrar em contato com o defensor responsável pela área que você pretende atuar. Mas voltando ali à questão da separação e da dissolução da união estável, Dr. William,
muitos dos casamentos, a maioria deles, envolve também a guarda compartilhada dos filhos, né? O direito de visitas, como a gente estava falando antes aqui de começar a gravar, né? O direito de visitas, a guarda compartilhada. Durante essa questão da pandemia, isso aí foi dificultado muito? Quer dizer, houve receio de algum dos pais em receber a criança que estava em contato com o outro pai, o outro lado que talvez não estivesse se cuidando tanto? Houve alguma história mais inusitada nesse sentido? Olha, Paulo, assim, realmente foi uma situação bastante inédita para a justiça em geral, essa situação da regulamentar a convivência dos pais com os filhos, né? Porque o que a gente tem quando os pais são separados é que o filho reside com ambos, né? Ali transita em ambas as residências, ou às vezes reside com um e no final de semana passa um período com outro genitor. E com essa situação, assim, de isolamento, que foi uma imposição, né, do Estado, né, uma imposição de fora para dentro, já começou a ter essa dificuldade legal, né, que as pessoas deveriam guardar, e ainda devemos guardar, um isolamento social. Mas também teve o aspecto de alguns genitores ficarem bastante preocupados também com a questão de saúde, porque o filho poderia ir visitar um genitor que estava exposto, né, à contaminação, mais exposto, que todos nós estamos expostos, e ao retornar, por exemplo, na residência poderia conviver um progenitor, né, um avô, uma avó, que é de grupo de risco, né? Então, assim, de fato, o problema estava colocado. Só que o que nós percebemos é que as pessoas, assim, na grande maioria dos casos, usaram o bom senso, sabe? Por exemplo, quem tem o direito de buscar o filho, muitas vezes percebendo essa situação toda, passou a ter um contato ali virtual, né? Por esse período crítico, pelo menos, que a gente teve ali no mês de março e abril, né? E também o genitor que estava com o filho também franqueava ali o acesso, já que o genitor não poderia ir na residência fazer a visita ou buscar a criança para levar consigo. O que a gente percebeu, até de forma surpreendente, foi imperou o bom senso, tá? Poucos casos vieram para nós, né, de atrito, assim, né, de atrito mesmo. E nesse sentido, o que a justiça passou a... Primeiro momento, quando procura a defensoria, nós chamamos esse cidadão para que se conscientize, né? Tentamos um acordo ali, né? Achar um meio termo, explicar que é uma situação excepcional que o mundo vive, né? Pensando sempre ali no bem-estar da criança. Mas as situações onde isso não era possível, o que a justiça decidiu? A justiça, ela preserva os direitos do menor, porque a convivência familiar é um direito da criança, né? A criança não pode ser espoliada sem razão suficiente. Então, por exemplo, se numa cidade, o genitor, por exemplo, a gente teve casos assim, queria levar a criança para uma cidade onde o nível de contaminação estava muito alto. Aí não, aí a justiça falou que não. Ou de um genitor que trabalha numa situação absolutamente de risco, por exemplo, na área da saúde. Aí a justiça também falou que não. Agora, em cidades, por exemplo, que não tinha praticamente nível nenhum de contaminação nesse período, a genitora ou o genitor impedia, não havia motivo, né? Desde que tomadas cautelas, tal. Então, assim, houve um bom caminho, viu? Conseguimos ali, a justiça foi bastante sensata em só impedir mesmo, ou só se intrometer e alterar quando razão significante houvesse. Tenho certeza que quem está assistindo o programa aqui também ficou muito satisfeito em saber que houve esse bom senso, né? Essa prudência da justiça e também dos pais em preservar o melhor interesse da criança, que é uma das diretrizes, né, do direito de família. Falando sobre essa prioridade do melhor interesse, do melhor direito para a criança, né? Como que a Defensoria Pública atua na questão da alienação parental aqui em Mato Grosso do Sul, que é um tema que recentemente esteve muito em voga, né, e sempre traz discussões apaixonadas nas redes sociais. A alienação parental, como que a gente pode avaliar ela hoje aqui no nosso estado? Paulo, é o seguinte, a alienação parental, ela é uma questão, assim, muito complicada, porque ela é até fruto da nossa cultura, tá? De uma cultura onde ainda não se coloca a criança como um sujeito de direitos, né? Ou seja, se objetifica ainda a criança. Numa cultura os relacionamentos, eles são, assim, bastante
eivados de sentimentalismo, no caso assim, de uma separação, né? A criança acaba ficando ali naquela briga. Né? A gente percebe que há relações mais maduras que, quando há um rompimento, as pessoas conseguem resolver os seus problemas de forma inteligente, de forma adulta, né? Então, assim, culturalmente, nós temos ainda essa situação de toda essa carga, né, de sentimento em cima das relações familiares. Então, o que acontece? É muito comum, havendo uma separação, com que os pais usem a criança para objeto de vingança. Então, impedindo o contato do outro genitor, falando para a criança coisas depreciativas para o outro genitor. Isso é bastante comum. Então, assim, a gente percebe que as pessoas comparecem na justiça em geral com esse panorama. Então, a gente orienta as pessoas, o advogado, né, no caso, nós defensores públicos ali, temos a obrigação de orientar essas pessoas, porque muitas vezes elas não gostam de ouvir. Até pensam, o senhor está falando o que eu estou fazendo, ou o senhor está indo contra mim? Aí a gente explica, não, nós estamos falando isso porque lá na justiça, o juiz detectando isso, a senhora pode sofrer consequências, inclusive ter limitação do seu convívio com os filhos, né? Sofrer multas e tal. Então, o que acontece? Há, sim, uma realidade bastante ampla nessa situação, e nós temos uma atividade caso a caso em todos os processos de orientação, e a justiça também busca não se impor, mas contribuir. Então, os processos de família, onde se verifica uma situação dessa, porque vira aquela acusação recíproca, se nomeia ali um assistente social, um psicólogo, para verificar. E, havendo essa situação, as partes são chamadas, assim, a agir de forma correta. Caso a caso, foi isso que o defensor, o Dr. William, disse para a gente hoje. E esse, sem dúvida, é uma das principais características do direito de família, né? Porque cada família é uma família ao seu jeito, né? Inclusive, a Defensoria Pública noticiou na sua página na internet, pela sua agência de notícias oficial, que o direito de família, em questões de divórcio, de guarda de filhos, ele exemplifica muito bem essa questão de cada família, cada situação ser de um jeito. Até com personagens que estão morando em países distintos, a Defensoria atua. Talvez você não conheça alguém que esteja numa situação dessa, mas é muito mais provável que, por exemplo, um casal em que cada um do par esteja morando em um estado ou numa cidade diferente. É isso que eu quero perguntar para o defensor agora. Doutor, quando o marido ou a mulher se encontra num estado diferente, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, mas se separou e foi morar no Rio de Janeiro ou no Maranhão, qualquer outro estado da federação, ou até mesmo em outro país, como a Defensoria noticiou, qual que é a atitude que a Defensoria toma? Como que é essa atuação? Se for judicial, não há problema algum, a gente ajuizamos um processo e tramita normalmente, né? Antes de mencionar como que nós agimos na questão extrajudicial, é importante a gente deixar claro o que significa guarda compartilhada. As pessoas confundem muito isso, tá? A guarda compartilhada, ela quer dizer o seguinte, que antigamente, vamos fazer uma breve retrospecto histórico. Antigamente era muito comum, a guarda fica com a mãe e o pai tem direito de visitas. Então, como se a criança fosse ali uma exclusividade de um dos genitores, né? E o outro teria só aquela visita, né, que era o termo, hoje é convivência, que é um termo mais adequado, aos finais de semana. Isso não é correto, porque mesmo com a separação e com a regulamentação da guarda na justiça, o poder familiar ainda existe. Ambos os genitores possuem direitos e deveres com relação àquela criança. Então, assim, a guarda compartilhada, ela é vamos dizer, uma redundância, é dizer o seguinte, vocês dois têm que decidir, têm direitos e obrigações com relação aos filhos. Escolher o colégio, questão as decisões a respeito daquela criança, né? Então, assim, pode existir, sim, no meu ponto de vista, a guarda compartilhada com pessoas residindo em locais diferentes, porque a guarda compartilhada é tomada de decisões, mas a criança pode estar residindo com um só dos genitores, né? Então, assim, há essa confusão. As pessoas, quando a gente fala para elas, vamos colocar a guarda compartilhada, não quero a guarda para mim. Aí a gente explica, fala, não, a criança vai residir com a senhora. Mas a guarda compartilhada é uma forma da gente dizer para o outro genitor o seguinte, o senhor não está longe de responsabilidade, não, só fazer visita no final de semana. O senhor também tem a obrigação, até porque é um direito do senhor
professor participe da criação dele. Então, assim, esse é o panorama. O que nós procedemos na Defensoria Pública? Com essa situação de pandemia, essa dificuldade ali de atendimento presencial, nós fizemos ali diversos acordos por meio de WhatsApp, Zoom, todas essas plataformas digitais. Então, fizemos divórcio, né? Regulamentamos, porque às vezes um genitor precisa colocar no papel, às vezes, uma guarda para algum fim específico ali de plano de saúde e tal, e aí você tem um genitor que está morando fora do país, né, ou está morando num outro estado. Então, assim, rapidamente a gente conseguiu entrar em contato com as partes, né, e fizemos ali uma audiência e vários casos foram resolvidos. Então, a distância não foi problema para resolvermos as demandas quando havia acordo de ambas as partes. Você acompanha aí a importância de assistir o nosso programa aqui da Defensoria, esclarecendo para o nosso telespectador como que o direito evolui, né? Hoje em dia, quer dizer, a guarda compartilhada, ela tomou outro significado e, na verdade, ela passou a ser uma regra, ser interpretada de outra forma, né? Doutor William, o senhor está há 11 anos já na Defensoria Pública e deve ter presenciado várias dessas evoluções, né, dos termos e dos conceitos, dos institutos jurídicos, né? Qual que é a avaliação nesses 11 anos aí? Provavelmente antes você também já atuava como advogado ou como servidor da Justiça, né? Que você pode falar para a gente, no que tange ao direito de família especificamente, né? Como que o direito de família evoluiu nessa última década, com a tecnologia também sendo suporte para a administração da justiça. Quais são as suas considerações sobre isso para finalizar aqui a nossa entrevista de hoje? Certo. O direito de família, Paulo, ele sempre foi considerado, ele até tem uma origem religiosa, né? O conceito de família é um conceito, às vezes, de base católica ou cristã, vamos dizer assim, no conceito que nós temos aqui no Brasil, né? Então, ele era muito comum ele ser bastante normatizado pelo Estado, né? As regras eram fechadas. Se você parar para pensar que em 1970 o divórcio era proibido, né? Então, assim, o que eu percebo é que vem havendo uma abertura, né? O Estado vem saindo e vem deixando as pessoas se regulamentarem e viverem da forma como elas bem entendem. Se você parar para pensar que passou-se a não ser proibido, em tese, o casamento, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, assim, houve-se uma grande evolução em favor da liberdade, né? Em favor da dignidade das pessoas, que é uma coisa, é uma área muito intrínseca, né? Muito que diz respeito muito à dignidade da pessoa, e não é muito correto o Estado participar demais. Ele só deve ali evitar alguma coisa assim de excesso. Então, houve esse avanço, e na questão das crianças também, a gente tem percebido com a lei de alienação parental, foi importante demais para a gente tentar proteger um pouco mais as crianças desse ambiente de violência que existe nas separações. Então, assim, o caminho tem sido de melhora, de grande melhora nesse período que eu tenho presenciado. Doutor William, a gente agradece a sua participação hoje no Defensoria Explica e eu vou ficando por aqui. O site da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul está passando aqui embaixo no vídeo nesse momento para você tirar mais dúvidas e conhecer mais o trabalho dessa instituição de defesa dos direitos humanos e das garantias dos direitos individuais, das liberdades civis e que advoga em razão dos mais vulneráveis do nosso estado. Além disso, também vou pedir para que você siga a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nas mídias sociais, seja pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, onde você deve estar assistindo esse programa. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima edição. Até mais!